Bom dia, Renata. Bom dia, Tiago. No quadro Entrevista com o Especialista de hoje, nós vamos entrevistar o professor doutor Tiago Mônaco, médico geriatra, que vai esclarecer para a gente um pouquinho sobre a doença do Alzheimer. Bom dia, doutor. Bom dia, como vai? Tudo bem. E o senhor? Tudo bem, obrigado. Muito obrigada por participar do nosso programa. Disponha. O que o senhor pode contar para nós sobre o Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é a principal forma, a principal causa de demência no mundo, não só entre os idosos, né? Demência ou síndrome neurocognitiva maior, né? Ela é uma causa de perda de memória, perda de linguagem, perda da habilidade de funcionar no espaço e no tempo, né? E, portanto, uma causa enorme de incapacitação cognitiva e de incapacitação funcional entre os idosos. É uma doença extremamente comum, a sua incidência e prevalência aumentam com a idade de forma muito pronunciada, e eu considero a doença de Alzheimer, inclusive, um desafio para o envelhecimento saudável. Com certeza. E como é possível nós identificarmos o início do Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer, ela começa, na verdade, muitos anos antes dos primeiros sintomas. A gente sabe que ela já está presente no cérebro. Nesse estágio assintomático, nós ainda não temos nenhuma maneira de diagnóstico. A partir desta evolução, ela começará com normalmente com uma lenta perda de memória e de capacidade de memorização. Esta perda de memória do Alzheimer, ela é tipicamente uma perda de memória recente. Então a pessoa esquece o que comeu no almoço, esquece o que fez hoje ou ontem, mas ela não esquece o que fez 30 anos atrás. Então, muitas vezes, os familiares, eles começam a dizer, olha, mas a memória do papai e da mamãe é excelente para aquilo que é antigo, mas inclusive coisas muito difíceis, aparentemente, de lembrar, mas ele não lembra do almoço, né? Ou, papai e mamãe agora só falam no passado. Por que só falam no passado? Porque é o que ele lembra, né? Então, essa é uma característica das mais comuns da doença de Alzheimer. Mas também pode ocorrer desorientação no tempo e no espaço, então a pessoa pode não saber que dia é, em que época estamos, a pessoa pode, por exemplo, às vezes, dos primeiros sintomas detectados, se perder. Fui na banca de jornal da esquina e me perdi e fui achado longe, né? Então, muitas vezes são os primeiros sintomas. Os primeiros sintomas, eles, como eu disse, como eles começam, né? A doença de Alzheimer começa desde a normalidade de sintoma, nenhum sintoma, até ir progredindo, né? O que vai acontecer é que no primeiro início dos sintomas é muito típico que a gente ache que são esquecimentos ou situações normais do envelhecimento. Quando a gente vai, muitas vezes, rememorar depois do diagnóstico, a gente percebe que eram os primeiros sintomas. Isso porque são sintomas muito delicados, muito frustros inicialmente. Outra característica da doença de Alzheimer, ela evolui lentamente e progressivamente, ela não é impacto, né? A pessoa não fica com o sintoma da doença de Alzheimer da noite para o dia. E como é que nós conseguimos diferenciar a doença de Alzheimer de outras demências? Excelente pergunta, porque nós vivemos muitos episódios e situações de confusão da doença de Alzheimer com as outras demências atualmente, né? Então, o primeiro ponto é que eu digo que qualquer caso suspeito de déficit cognitivo, ele deve ser avaliado por um profissional habilitado a fazer esse tipo de avaliação. Um geriatra, um neurologista com capacitação cognitiva, um psiquiatra com bastante habilidade cognitiva, ou até mesmo um psicogeriatra, né, que é o psiquiatra especializado nessa faixa etária. Estes vão fazer o quê? Vão fazer, em primeiro lugar, a avaliação dos sintomas, do histórico. Então, na história do doente podem surgir dicas, né? Porque os sintomas eles diferem, vou falar um pouquinho a seguir. Mas a segunda questão é na avaliação formal deste paciente, em que vão ser feitas escalas de avaliação cognitiva. Nós vamos ver que
tipo de déficit esta pessoa apresenta, né? Então existem padrões mais sugestivos de Alzheimer, padrões mais sugestivos de outras demências. Outra questão, quando eu falei da história, né? Uma história em degraus, por exemplo. O que é uma história em degraus? O paciente ele vai caindo abruptamente, então ele cai abruptamente, mantém, cai abruptamente, mantém. Quando a gente detecta esse tipo de história, isto fala muito a favor de uma demência vascular, né? Outra coisa da história, né? Flutuações muito importantes, né? Excluído o delírio, que é uma causa orgânica que pode afetar a clareza mental, mas excluído o delírio, existe uma demência que costuma flutuar, chamada demência de corpus de Levy. É mais rara que o Alzheimer, mas ela não é tão rara para a gente desprezá-la, né? Na sequência, o próprio exame físico do paciente é muito importante. Por quê? Porque na demência por corpus de Levy, eu vou detectar no exame físico muitas vezes um parkinsonismo de membros inferiores, ou seja, uma alteração motora de membros inferiores, que em alguns casos é bastante sugestivo do parkinsonismo que a gente vai encontrar na demência de corpus de Levy, né? Ou eu posso encontrar um certo refinamento de propedêutica de exame, mas eu posso conseguir diferenciar a alteração de marcha e perceber que é uma apraxia de marcha. Então o paciente ele não está sabendo andar, isto sugere eventualmente uma hidrocefalia de pressão normal, né? Na história, para montar isso também, voltando lá na questão da história, né? No Levy eu posso encontrar o que? Alucinações visuais muito vívidas, né? Então é muito diferente do que eu posso esperar em outras demências, que o paciente ele tem a impressão que ele está vendo alguma coisa e tal. Não. No Levy, o que ele fala? Eu estou vendo esse senhor barbudo aqui com um chapeuzinho azul falando comigo sobre o jogo do Corinthians ontem. É um negócio muito bem descrito. Segunda questão, já que falamos no Levy, né? Uma coisa que contrasta muito com o Alzheimer. Proporcionalmente ao Alzheimer, o Levy afeta menos a memória no início do que o Alzheimer. O Alzheimer começa pela memória normalmente. Então ali no Levy, o que eu vou encontrar? O paciente ele pode se lembrar da alucinação. Então não só ela é muito viva, muito bem descrita, mas às vezes ele no dia seguinte ou na consulta ele lembra de como foi que ele tem alucinado nos últimos dias. Coisa que o Alzheimer não vai conseguir descrever nada com uma riqueza de detalhe sobre os últimos dias, né? Aí falamos do hidrocefalia de pressão normal. O que vai acontecer? O paciente ele pode ter incontinência urinária, né? Então começa a formar a tríade do Levy: demência com alucinações vívidas, né? Com parkinsonismo de marcha. Normalmente o paciente cai muito, né? Hidrocefalia de pressão normal, ele também cai muito porque ele tem uma apraxia de marcha, mas ele pode ter uma incontinência urinária e a demência, né? Então o exame físico ajuda. Passamos na sequência também para exames laboratoriais, né? Preciso lembrar, né? Exames laboratoriais e exames complementares. Eu preciso descartar hipotireoidismo grave, eu preciso descartar sífilis, porque eu posso ter uma demência causada por neurosífilis. Eu preciso descartar deficiência de vitamina B12, que também pode causar demências, né? Então, o exame laboratorial ele vai me ajudar muito, né? Além de descartar situações que falem a favor de um delírio, como eu disse antes, que precisa ser descartado. Mas eu vou fazer necessariamente uma neuroimagem em todos os suspeitos de demência, né? Esta neuroimagem ela pode me ajudar muito a entender, né? Eu posso ter ali na neuroimagem, às vezes, um padrão altamente sugestivo de demência vascular, né? Eu posso muito raramente ter infartos ali de hipotálamo que podem causar disfunções também, né? Eu posso ter uma hipotrofia hipocampal. Claro que aí a gente já está falando de uma neuroimagem, preferencialmente uma ressonância. Se não der, faça uma tomografia, mas a ressonância vai dar imagens muito mais ricas. Então, em alguns casos de Alzheimer, eu já consigo ver uma atrofia de hipocampo, né? Em alguns casos de demência frontotemporal, eu consigo ver uma atrofia de lobo frontal, né? Na hidrocefalia de pressão normal, eu vou ver uma hidrocefalia, né? Que a gente chama de ex-vácuo, porque ela não está hipertensiva. Então, isto tudo começa muito a me
frontotemporal. Ali na história, o paciente com demência frontotemporal, se ele tiver o componente que a gente chama frontalizado, frontotemporal, ela tipicamente pega 2 lobos, mas ela tem 3 variantes. A gente chama variante balanceada, atrapalha lobo frontal e lobo temporal, variante temporal, que não vai afetar comportamento, mas diferente do Alzheimer, ela pode começar muito mais com problemas linguísticos e vai evoluindo mais para a memória, isso porque ela é uma demência cortical logo de início, começa do córtex temporal. O Alzheimer ele começa normalmente ali no hipocampo e vai progredindo para as outras áreas do lobo temporal, Então a ordem dos sintomas é diferente, Este problema de memória ele sempre costuma ser muito mais grave no Alzheimer, menos nas outras. Na demência frontal, na variante frontal e naquela que tem balanceada, eu vou ter problemas de frontalização. Então, o que é o problema de frontalização? Desinibição. Então, todos nós temos coisas que temos vontade. Seja vontade, a gente olha para a comida, eu quero comer. Eu posso não comer em excesso porque eu sei que faz mal, eu posso não comer num determinado momento porque não é adequado, eu posso não comer porque não é a minha comida, Então a gente entra num restaurante, a gente senta, a gente pede um prato, a gente escolhe, a gente espera chegar. Se eu estou desinibido, eu posso estar andando entre as mesas, eu posso olhar um prato que eu acho bonito e que eu quero comer, o que eu faço? Eu como, pego lá e como, pode ser de outra pessoa. Eu não estou querendo roubar, eu quero comer. Eu não estou inibido para aquilo que me faz não comer aquele prato que não é meu. Eu posso estar hipersexualizado por frontalização. E aí eu tento engajar em ato sexual ou fazer comentários nesses termos, etc., quando não apropriado. Outra coisa que a frontalização pode afetar é alterar também de uma forma mais ampla a nossa personalidade. Então, de todas as demências, ela é aquela que precocemente, quando ela compromete o lobo frontal, ela precocemente vai me fazer o quê? Deixar de ser eu mesmo. Então, é muito chocante para a família, porque precocemente, em uma pessoa que ainda está proporcionalmente funcional, mas ela não é mais o meu pai e minha mãe que está aqui, Essa pessoa faz comentários diferentes, essa pessoa está funcionando diferente, ela parece outra pessoa completamente diferente, Isso eu posso ter essas alterações de personalidade, Eu posso ter uma pessoa que era mais introvertida e fica extrovertida, eu posso ter uma pessoa que era comunicativa e fica embotada, A pessoa muda. Então, tudo isso nós vamos compondo para fazer uma hipótese. Lembrando que, tirando algumas demências, como, por exemplo, uma demência por déficit de vitamina B12, que eu reverto, e aí eu confirmei que era B12. Uma demência por neurosífilis, que eu trato e reverto, confirmei a neurosífilis. Uma demência por hipotiroidismo, que eu reverto. Uma demência por hidrocefalia de pressão normal, que eu consiga reverter. A maioria das causas de demência, e o Alzheimer, que é a demência mais comum, se inclui nisso, ela não permite um diagnóstico 100% certeiro. Isto é muito importante de esclarecer para o público, esclarecer para a família. Quando nós fazemos o diagnóstico de Alzheimer da melhor forma possível, da forma mais acadêmica, mais correta possível, a gente chega numa situação que tecnicamente a gente chama de Alzheimer provável. Esse é o termo correto. No diagnóstico de Alzheimer provável, a gente acerta ali por volta de uns 90% das vezes. É um diagnóstico bom, é um diagnóstico de alta precisão, mas ele não é certeiro. O diagnóstico definitivo de doença de Alzheimer é feito, ou só pode ser feito, no exame de necrópsia. No momento que se faz a necrópsia e se acha as peculiaridades do Alzheimer, o beta-amiloide, os novelos neurofibrilares, nas áreas hipocampais e temporais, e que depois se espalham para o cérebro, ali eu consigo fazer um diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer. Como o cérebro não é biopsiável,
eu não tenho como fazer um diagnóstico definitivo. Então a gente faz esse diagnóstico, inicia o tratamento para a doença de Alzheimer e faz o segmento, né, da maneira que o doente evolui, né, embora a gente acerte quase sempre, mas na evolução pode acontecer que essa evolução mostre que na verdade não era Alzheimer e a gente muda o diagnóstico, né? Isso é importante afirmar. Uma última coisa importante para afirmar em relação ao diagnóstico é que grandes estudos de necrópsia, né, estudos com bancos de cérebro, né, alguns desses estudos feitos aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, né, eles têm demonstrado o quê? Que especialmente nas pessoas mais idosas que receberam o diagnóstico de doença de Alzheimer, que funcionaram como doença de Alzheimer, ao morrerem, tinham normalmente uma grande incidência de demência mista, ou seja, Alzheimer e mais alguma coisa, inclusive algumas novas formas de demência raras que vêm sendo descritas. Então, quanto mais tarde o aparecimento da doença de Alzheimer na vida da pessoa, maior é a possibilidade que não seja somente Alzheimer. Isto encerra um grande desafio para o desenvolvimento de uma terapêutica futura de alta eficiência. Por quê? Porque justamente a maioria dos casos de Alzheimer está nos mais idosos. E justamente esses mais idosos têm mais do que Alzheimer, e muitas vezes. Então isso é um grande desafio que a gente vai ter que enfrentar. E após ser feito esse diagnóstico, esse provável diagnóstico de Alzheimer, qual seria o tratamento para esse paciente? Excelente pergunta. Provavelmente, por conta dessa pluripatologia que o Alzheimer tem demonstrado, né, o que acontece é o último medicamento a ser liberado pelo FDA americano, especificamente com indicação para a doença de Alzheimer, foi a memantina. Esse medicamento é o mais novo que existe e ele tem, se eu não me engano, 14 anos já no mercado, ou alguma coisa aproximada. 14 anos. Nestes 14 anos, até onde eu sei, mais de 400 drogas foram testadas no intuito de desenvolvimento para a doença de Alzheimer e essas 400 drogas falharam, né? Então o que nós temos são medicamentos de 1,5 a 2 décadas ou mais no mercado, né? Ou seja, o tratamento medicamentoso da doença de Alzheimer não avançou. Essa é a grande verdade, ele não avançou. Nós tratamos com remédios a doença de Alzheimer da mesma forma que tratávamos há 14 anos, né? Então isto é uma grande decepção, um grande desafio que essa doença está nos colocando, mas esse tratamento ele ainda é melhor do que não tratar para a maioria dos pacientes. Então como é que funciona? Nós temos 3 medicamentos chamados anticolinesterásicos. Esses 3 medicamentos eles são a rivastigmina, a galantamina e a donepezila. Esses 3 medicamentos eles têm aproximadamente a mesma eficácia, né? Então nós indicamos ao início do Alzheimer, nós iniciamos um medicamento anticolinesterase. Desde que o paciente tolere, esta dose vai ser aumentada até a dose máxima indicada do medicamento. Por quê? Porque esse medicamento aumenta a disponibilidade de acetilcolina no cérebro, notadamente nas áreas onde o Alzheimer afeta, isto permitindo um melhor funcionamento da transmissão colinérgica, melhor funcionamento cognitivo. Não é um espetáculo, mas ele costuma dar uma ajuda, especialmente quando o diagnóstico é precoce, especialmente no início do Alzheimer. Então nós indicamos um anticolinesterase. Mais para frente, no avançar do Alzheimer, justamente quando o anticolinesterase já não está tendo tanto efeito, é o momento em que entra a memantina, né? A memantina consegue equilibrar melhor, né, a transmissão colinérgica, inibindo a transmissão glutamatérgica, que se opõe à transmissão colinérgica. Então eu tento melhorar um pouquinho esse equilíbrio, já que a transmissão colinérgica está muito baixa. Então, em termos de drogas específicas para Alzheimer, isso é o que existe. E aí entra toda a importância do tratamento não
farmacológico. Isto por quê? Porque tradicionalmente os distúrbios comportamentais ligados à doença de Alzheimer e ligados às outras demências, eles têm sido tratados por nós médicos com antipsicóticos, calmantes antipsicóticos, né? E aí o que acaba acontecendo por que os antipsicóticos? Porque os outros calmantes absolutamente não costumam funcionar nada, né? Os antipsicóticos eles acalmam. Acontece que, primeiro, em estudos que foram feitos depois, esse é o uso off-label, os antipsicóticos eles não foram criados para as alterações comportamentais das demências, eles foram criados como antipsicóticos, o nome já disse. Estudos foram feitos com esses antipsicóticos nas alterações comportamentais do Alzheimer. A eficácia deles é superior ao placebo nesses distúrbios comportamentais, mas é marginalmente superior ao placebo. Então ele é pouco superior ao placebo, então não tem um efeito espetacular. Segundo problema é que os antipsicóticos são tóxicos. Os antipsicóticos aumentam a mortalidade dos idosos quando são usados, especialmente continuadamente. Então não é que não pode usar, mas eu preciso usar o mínimo, eu preciso de preferência sempre tentar diminuir, tirar, não deixar, puxa vida, resolvi aquela alteração comportamental, deixa. Eu não sei nem se meses depois o paciente continuaria tendo aquela alteração comportamental. Então eu preciso tirar. Muitas vezes essas alterações comportamentais elas são limitadas, elas não são eternas, e por conta desse problema eu enfatizo toda a questão do tratamento não medicamentoso. Então, primeiro, quando eu tenho uma alteração comportamental num paciente portador de demência, o que eu chamo de alteração comportamental? Agressividade pode ser verbal ou física, a agitação psicomotor, o paciente não para quieto, a perambulação, ou wandering na literatura em inglês, o paciente ele não está agressivo nem nada, mas ele não para de andar, ele anda o dia inteiro se deixar, e claro, se eu tentar fazer ele não andar, aí ele vai agitar, porque ele quer andar, essas alterações elas têm que ser investigadas. Então, o paciente ele pode estar tendo a alteração comportamental por questão de uma doença clínica, que às vezes não é grave a ponto de ficar óbvia, mas ela vai incomodar. Então o paciente pode ter uma infecção urinária, ele pode estar com dor ao ficar muito tempo sentado, então ele está com desconforto, ele levanta e sai andando, ele explode comportamentalmente, fica agressivo, ele pode estar com dor. Então era um idoso que tinha artrose do joelho, e às vezes o Alzheimer ele domina tanto a cena, de tão grave que é, de tão transtornante que é para a família, que eu esqueço de lembrar que aquele joelho pode estar doendo. Mas o paciente não vai se queixar de que o joelho está doendo. O paciente demenciado, às vezes, ele não vai saber mais como dizer o meu joelho está doendo. Ele está um pouco confuso. Então o joelho dói, eu grito, eu fico bravo, eu saio andando, eu agrito, porque eu estou incomodado, E às vezes eu melhorar a dor resolve. O paciente demenciado pode estar agressivo, agitado ou andando sem parar por tédio. E a gente tem que lembrar que todos nós, quando temos tempo para isso e disposição, é normal a gente querer fazer alguma coisa legal, A gente assiste televisão, a gente vai caminhar no parque, a gente vai andar de bicicleta, a gente vai no cinema, a gente vai ler, E muitas vezes o paciente com demência, o paciente com Alzheimer, ele perde aquelas funções executivas. Então às vezes ele não consegue expressar, não consegue planejar, não consegue fazer aquilo que ele quer. E o que acontece? Às vezes ele fica parado, Às vezes de tanto que eu já tive transtorno, uma agitação prévia, eu familiar, respiro aliviado, que o paciente está ali quieto no sofá, E daqui a pouco o paciente começa a ficar entediado, explode e sai andando e volta, fica agressivo, Aí eu preciso saber o que esse paciente gosta, A família é um aliado importantíssimo. O que esse paciente gostava de fazer? Será que eu consigo fazer? Será que, embora ele não consiga mais fazer igual, ele gostar de ler jornal, não consegue mais ler, mas talvez eu possa sentar ao lado, abrir o jornal e ler para a pessoa, Então, às vezes eu consigo voltar a adaptar essa rotina do paciente para aquilo
que ele consegue fazer, né? Ou às vezes o paciente não consegue expressar desejos de necessidades fisiológicas, né? E aí é muito complicado, porque frequentemente se soluciona isso colocando fralda geriátrica, né? Mas o paciente com Alzheimer não sabe que está com fralda, muitas vezes. Então, embora a fralda proteja do acidente, mas a fralda não protege o paciente de ter vontade de urinar ou de evacuar, de não saber como expressar que quer ir ao banheiro e ficar incomodado, agitado, bravo, até que não consegue mais aguentar. Então ele está fazendo às vezes força para se conter, né? Para não urinar, não evacuar, até que ele evacua na fralda. E ele tem, funcionou, evacuou, urinou na fralda, está tudo bem. Mas por que ficou tão agitado? Porque não era o que o paciente queria. Ele nem sabia que ele estava de fralda. E agora ele está achando que se evacuou todo, né? Está se sentindo incomodado. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, entender, né? Às vezes programar horário de banheiro para o paciente, e às vezes começa a funcionar porque começa a programar o intestino, programar a urina, e aí o paciente não tem mais esse incômodo, né? A gente pode, tem várias e várias formas de terapia também não farmacológica para esses pacientes, né? Então, seja toda uma terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele busca restabelecer a rotina, melhorar a funcionalidade deste paciente, né? Então o paciente não conseguia comer um determinado talher, mas agora simplificou e ele consegue, ou ele não conseguia fazer um passeio, uma pintura e agora adaptou, consegue, porque uma determinada técnica é possível, enfim, né? Ou existe a musicoterapia, né? Musicoterapia tem mostrado muito sucesso em diminuir a agitação e agressividade, etc., né, nos pacientes portadores de demência, né? Então a gente costuma agregar outras formas de tratamento. Então eu digo que o tratamento do Alzheimer, estendo isso às outras demências, né, excetuando as demências potencialmente reversíveis, e se eu revertir não há mais demência, né? Mas as demências definitivas, como Alzheimer, necessariamente o tratamento é multidisciplinar. O tratamento de qualidade não é só no médico. O tratamento de qualidade do Alzheimer é multidisciplinar, né? E além de envolver vários profissionais, ele necessariamente envolve a família. A família de alguém que tem um portador de demência, ela adoece, eu digo. Ela é uma família que adoeceu junto, ela sofre junto, ela sofre frequentemente muito mais do que o portador de Alzheimer, né? Até mesmo quando, imagine que o portador de Alzheimer esteja bem cuidado, esteja bem assistido, bem medicado, né? E ele passa a estar bem naquele mundo que ele acredita que é dele, é um mundo ilusório, mas ele está bem naquele mundo, né? A família ainda sabe que esse paciente tem Alzheimer, a família ainda sabe que isto vai evoluir, a família ainda sabe como é um Alzheimer avançado, porque perguntou para o médico, porque pesquisou na internet, né? Então a família continua sofrendo e precisa ser cuidada para poder cuidar desse paciente. Muitas vezes o cuidador direto do paciente não é um cuidador profissional, que a gente chama de cuidador formal. Muitas vezes o cuidador é o cuidador familiar, né? É o filho, a filha, normalmente a filha, né? Então fica um recado até para os homens, né? É vergonhoso que a gente vê muitas vezes na nossa sociedade brasileira, em que os filhos homens, eles abandonam o tratamento, né? Eles acham que prover de dinheiro é suficiente, né? Isso é uma verdade, a gente vê isso em consultório, a gente vê isso no SUS, né? Mas eu preciso trabalhar, e aí a filha deixa de poder trabalhar para ir no cuidado, né? A mulher tem essa questão de cuidar, ela não vai abandonar, né? E aí muitas vezes o homem abusa desse sentido, sem te ver. Então fica um recado para a família, né? Homem tem que pôr a mão na massa também, né? Tem que entrar na agenda, tem que, porque muitas vezes a gente vê uma filha ali 7 dias por semana, perdeu a vida toda, né? E o homem não vem bom achando que a única contribuição é porque ele está gastando dinheiro, né? Desculpa, mas isso eu preciso falar também. A família inteira deve se
balizar, deve se cotizar, deve participar do cuidado, porque ele é um cuidado pesado, né? E aí pelo menos ele fica menos pesado por indivíduo, né? Por quê? Porque o cuidado é pesado, o cuidado é emocionalmente pesado, né? Então não só que eu estou vendo diuturnamente o meu ente querido falhando, né? Isso é emocionalmente muito complicado, né? Mas também é emocionalmente muito complicado, por exemplo, fazer a higiene do nosso pai e da nossa mãe, que se evacuou ali na fralda das calças, né? Fazer o banho, né? É muito mais complicado para alguém emocionalmente ligado a essa pessoa do que um cuidador formal, né? Só que muitas vezes a gente não tem, então a gente fala, revezem, por favor, né? Revezem, por favor, porque é muito pesado. O cuidador familiar, a gente já tem estudos, o cuidador familiar do portador de demência, ele tem uma mortalidade maior do que quem não tem, não é cuidador. Então, duas pessoas praticamente iguais, essa que é cuidadora, ela morre mais. Tal é o efeito do estresse sobre essa pessoa e sobre o descuido que essa pessoa tende a ter das próprias doenças, que aí também fica um recado, tem que se cuidar. É mais um motivo para cuidar. Então a gente fala, tem que cuidar da família, tem que cuidar da família também, do portador de Alzheimer, do portador de demência. Então isso faz parte do tratamento ideal do Alzheimer. Última perguntinha, diz para nós um mito referente ao Alzheimer. Um mito referente ao Alzheimer, puxa, boa pergunta. Um mito, primeiro, né, todo portador de Alzheimer é igual, né? Então isso é assim mesmo no Alzheimer. Eu acho que isto é um mito muito comum entre as pessoas. Por que eu digo que não é? Porque, em primeiro lugar, a doença ela não vai acontecer exatamente igual, não vai acontecer exatamente na mesma ordem para todos. E, em segundo lugar, a pessoa que tem Alzheimer ela não é a mesma, ela é única, né? Então, eu dou o seguinte exemplo: o portador de Alzheimer guardou a carteira no refrigerador, coisa comum, super possível de acontecer. Aí a carteira sumiu. Só que eu não sei que eu tenho Alzheimer, isso é uma coisa típica do Alzheimer, é a nosognosia. Eu não tenho noção da minha incapacidade cognitiva. Então, eu não vou achar que eu esqueci, eu não vou achar que eu perdi, né? Eu vou achar que puseram no lugar errado, eu vou achar que roubaram, eu vou achar que esconderam, né? Dependendo da minha personalidade, eu vou explodir por causa disso, né? Alguém achou no freezer, eu vou falar que esconderam, né? Ou puseram ali para me prejudicar, né? Mas depende da minha personalidade, né? Às vezes eu sou uma pessoa muito ou passiva ou boazinha mesmo, dizendo, deixa para lá, não vou entrar em conflito, né? Aí, nossa, sumiu a carteira, tal, né? Acharam ali no refrigerador, ó, mamãe, estava lá no refrigerador, tá bom, né? Essa pessoa está acreditando, ela não está, mas ela está fugindo do conflito, porque ela é uma pessoa que foge do conflito, né? A outra pessoa não, ela está indo direto no conflito porque ela é mais assertiva a vida inteira. Então, eu acho que isso é um mito, né? Portador de Alzheimer não é tudo igual, né? Se a gente for expandir ainda um mito muito maior, demências não são todas iguais, como a gente falou, né? É mais um mito. E talvez um outro mito que está começando a cair por terra, mas eu vivenciei isso, ainda vivencio um pouco, né? É que o idoso é tudo igual, o velhinho é tudo igual, é normal o esquecimento ficar atrapalhado, né? E do envelhecimento, desculpa, é normal do envelhecimento ficar atrapalhado. Não é, né? A gente tem uma perda do envelhecimento muito leve, que não é incapacitante. Então, se o teu familiar, o teu ente querido está esquecendo muito, está se atrapalhando, ou se você está na dúvida de que isso possa ser patológico, ou seja, não normal, né? Você deve levá-lo ao médico, para que o médico possa fazer testes, possa avaliar e checar se é normal, né? Não caia na necessidade de que você tem que fazer o diagnóstico, se é normal ou não. Não caia no mito de que idoso é tudo esquecido, porque não é, né? Por quê? Porque embora exista o tratamento do Alzheimer seja inferior ao que nós todos gostaríamos de ser, ele é muito melhor do que não tratar, né? Então ele tem que ser diagnosticado, ele tem que ser diagnosticado o mais precocemente possível, para que o tratamento seja feito, melhore a qualidade de vida do paciente e da família. Então não caia na ideia de que idoso é tudo igual e tudo esquecido, não é? Não caia na ideia de que todo paciente com Alzheimer tudo funciona
realmente é uma realidade muito triste, acomete muitas famílias, não só no Brasil como no mundo, e nós trouxemos esse especialista hoje para esclarecer para você que está em casa assistindo e de repente vivenciou alguma situação, vivencia situações que remetem a essa doença. Doutora, muito obrigada pela participação no nosso programa. É com você, Renata, Thiago.